Boa noite, meu nome é Felipe, bem-vindo ao meu canal Turismo Brasil. Vamos continuar a leitura do livro Português e Linguagem, volume 7. Se gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueça, ative as notificações. Se for comprar pela internet, utilize o link da descrição. Muito obrigado, uma boa tarde. Palavra de honra de Mosquito. Não tive intenção de ofendê-la. Não me passou pela cabeça o mais vago propósito de invadir sua propriedade com a voz mais doce deste mundo. Agora que já dei as satisfações necessárias pela querida amiga que me ajude a voltar à minha liberdade. A aranha replicou imediatamente. Vontade não me falta, senhor, mas isso é impossível, porque cada um de nós preza o seu nome. O mundo está cheio de boa fama das aranhas. Seria um erro eu destruir essa boa fama, depois de se conquistar com tanto sacrifício. Não compreendo, eu o farei compreender. No começo, o mundo, quando construí a primeira casa, os voadores vinham esbarrar nas minhas malhas, quebrando-as, rompendo-as. Para acabar com tal abuso, resolvi que todo aquele que eu apanhasse nos fios da minha rede, a minha rede ficaria para me servir de alimento. As notícias dessa resolução espalhei largamente pelos ares. Não houve quem não tivesse conhecimento dela. Além disso, quando em quando aqui vem de mariposas, pirilampos, libélulas e toda sorte de bichinhos miúdos. Procede igualmente com todos, devora todos, todos sem exceção, arrepiando dignamente os pelos veludosos. Ora, se eu puder ser o amigo de liberdade, que se dirá de mim? Dir-se-á que eu não farei justiça. O cavalheiro, de certo, não quererá que eu fique desmoralizado. Mal acabou de falar uma abelha que voava nas proximidades. Ficou preso nas malhas da teia, que em seguida era um besouro, minutos depois um grilo. Está vendo? Disse a aranha ao mosquito, todos que estão ficando presos na rede. Da rede não mais sairão. A boa justiça é aquela que é igual para todos. Naquele momento, um gavião vinha voando no mundo da teia. Se ele não se desviar, é mais uma vítima, murmurou o mosquito penalizado. E o gavião não se desviou, rompeu os fios, fez um grande rombo nas malhas, passou e foi-se embora. Quando o mosquito olhou para a aranha, ele estava num cantinho, encolhida, trêmula e assustada. Que foi isso, senhora? Bradou o prisioneiro. Não viu nada? Não viu o estrago que o gavião fez na sua casa? Quase que a reduziu frangalho. Não tem importância, eu a conserto facilmente. Mas ele invadiu sua propriedade, que justiça é a sua, senhora? Por que não o aprisionou para sua mesa, como fez comigo, com a abelha, com o grilo, com o besouro? Fale, fale. Quer saber por quê? Porque não gosto de carne de gavião, respondeu a aranha, com ar de pouco caso. Eu conheço muita gente na vida, disse Dona Neném, que é igualzinha a aranha. Os pequeninos e os fracos, mesmo sem querer, me causam um dano insignificante. Mostra-se ofensiva e vinga-se terrivelmente. Mas é dano causado pelos fortes, finge não perceber. Concluído, os verdadeiros valentes são aqueles que se batem com os gaviões, mas que sabem perdoar os mosquitos, as abelhas e os besourinhos. Toda a sala riu, só o Basílio ficou sério. Basílio hoje está carrancudo, disse Conceição, troçando. Burrar, manchar, riscar, sujando, o que se escreveu, bravos. Expressão indicativa de aplauso, aprovação, carrancudo, emburrado, mal-humorado. Coxear, mancar, embordoar, bater, golpear, frangalho, pedaço. Irromper, iniciar, repentinamente. Replicar, responder, refutar. Troçar, ridicularizar, zombar. Quem é Viriato Correia? Viriato Correia, 1884-1967. Nasceu em Pirapenas, Manaus. Estudou Direito em Recife, no Rio de Janeiro. Ele destacou-se como jornalista, cronista, romancista, contista e dramaturgo. Escreveu dezenas de livros, muitos dos quais voltados ao público infantil. Especializou-se em contar, por meio de narrativas simples, história de personagens da história do Brasil. Entre suas principais obras estão Cazuza, As Belas Histórias da História do Brasil, Castrador de Esmeraldas. Estudo do texto, compreensão e interpretação. O texto apresenta uma situação que ocorre com frequência entre crianças, adolescentes e jovens. Qual é a sua situação? No texto, o Basílio dispõe-se como um colega que lhe toca no braço casualmente, fazendo com que ele rasurasse o que se escrevia. Levante hipótese. Por que Basílio não aceitou as desculpas do colega? Antônico impede a ação de Basílio e o desafia. Basílio aceita o desafio que ele argumenta. O que ele na verdade estava sentindo? Justifique sua resposta com palavras e expressões do texto,
que forma Antônico dá a Basílio motivo para brigar. As brigas entre Basílio e Nietzsche de Cuco e entre Basílio e Antônico são acompanhadas por um grupo de colegas da escola. Que atuação o grupo tem nessas situações de briga? Você considera o que Laleco disse para Basílico como conselho de um verdadeiro colega? Por quê? Pelo comentário que Fala Mole faz sobre Biné. Se pode dizer da personalidade desse último. Dentro da história, na outra história, que é lida pela professora durante a aula, como você classificaria o texto lido por Dona Neném? É um conto maravilhoso, uma fábula ou um mito? Por quê? Esse tipo de gênero textual geralmente termina com uma moral. Na história lida pela professora, entretanto, não há uma moral explícita. Qual das frases abaixo poderia ser a moral da história? Não tente forçar demais a sorte. Aos poderosos tudo se perdoa, aos fracos nada se perdoa. Cuidado com os favores exagerados. A história lida por Dona Neném tem uma relação direta com os acontecimentos do dia anterior. Levante hipóteses. A leitura do texto foi intencional? Estabelecendo um paralelo entre o texto lido pela professora, a aranha e o mosquito, e a briga entre os alunos. Responda. A quem correspondem as figuras do mosquito, da aranha e do gavião? O ensinamento contido na frase: a boa justiça é aquela que é igual para todos. Dita pela aranha, o mosquito foi praticada pela própria aranha e por Basílio. No final do texto, o professor apresenta acerca da valentia, uma reflexão que também pode ser uma espécie de moral para o texto. Fortes e fracos. Qual é essa reflexão? A linguagem do texto. Releia o seguinte fragmento do texto e observe o emprego do pronome o. Basílio estava da cor da cera. Por que vou eu brigar com você? Respondeu de lábios trêmulos. Você não borrou a minha escrita. Não me deu motivo para eu brigar. Você está precisando de uma lição? Para que tenha, vou dar-lhe motivo para brigar comigo. Aí eu tenho. Com um empurrão estendeu na calçada. Nas duas ocorrências, o pronome o evita a repetição de uma palavra empregada anteriormente. Quais são as palavras que ele substitui? Releia o fragmento do texto. Eu conheço muita gente na vida, disse Dona Neném, que é igualzinha a aranha. Seus pequenos e os fracos, mesmo sem querer, lhe causam um dano insignificante, mostra-se ofendida e vinga-se terrivelmente. No fragmento, há dois diminutivos, igualzinho e pequeninos, que apresentam sentidos diferentes.